Boa tarde. Novamente temos a presença aqui da doutora Claudete Araújo, grande. Ela não é muito grande não, até que ela é até baixinha, mas o cérebro é grande. Os dois hemisférios cerebrais são grandes. Tive o prazer de conhecer a doutora Claudete ano passado, que deu uma brilhante aula para os meus residentes, e eu a convidei novamente para estar aqui. Tenho muito prazer, muita gratidão dela vir aqui, dentro da sua agenda, que é muito apertada lá na Fluminense. Ela me confidenciou aqui que vai concorrer a titular da cadeira, e eu certamente vou mexer os pauzinhos para assinar a favor dela. Acho que ela é merecedora desse título, e acho que vocês vão aproveitar bastante a aula dela. Quero agradecer ela em nome da coordenação. Voltará sempre, e vou torcer muito para essa titularidade dela, que faz de uma pessoa que merece esse título. Com a palavra, a doutora Claudete. Apresentação do neurologista, hein? Hemisférios. Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer ao Dr. Jefferson mais uma vez pelo convite. É uma alegria, um prazer estar aqui de novo, né? A gente tem uma parceria com a Prefeitura de longa duração, né? A Universidade Federal Fluminense com a Prefeitura, e essa troca, né, de experiência é muito produtiva para todo mundo, né? Uma vez que a gente para a gente estudar um pouco, a gente vai, além de aprender para a gente vai proporcionar um melhor atendimento para a nossa população, que é o objetivo em comum a todos nós, né? Então, hoje, o tema que me foi colocado é sobre os desafios no diagnóstico e no segmento clínico das crianças com as infecções congênitas. Então, nós vamos falar um pouco. Eu coloquei bastante slide por causa da questão do diagnóstico diferencial. Ninguém vai sair, eu sou infectologista pediátrica, mas ninguém vai sair daqui como infectologista. A ideia é que a gente tenha uma visão geral, e depois vocês podem falar, a gente queria ver um pouco mais sobre toxoplasmose, aprofundar. Depois a gente pode, de acordo com a agenda de vocês, a gente pode voltar e aprofundar um pouco mais em determinadas partes que vocês julgarem, né, que o grupo julgar necessário. Então, hoje a gente vai fazer esse apanhado geral do segmento clínico. Então, quando a gente fala de infecções congênitas, quando chega um bebezinho de 1 mês de idade lá para a gente no ambulatório, ele tem 10 meses de vida. A gente vai sempre começar pela história. E vocês, enquanto generalistas, é importante que vocês tenham essa ideia geral. Então, embora o tópico seja das crianças infecções congênitas, é importante a gente lembrar que a gente está diante de um binômio mãe-bebê. Okay? Eu já peguei o e-mail do Dr. Jefferson, eu vou passar a aula em PDF. Se vocês forem como eu, se eu não copiar, eu não presto atenção. Então, fique à vontade para copiar, mas eu separei uma pastinha, junto também com todas as referências, as normas técnicas, para vocês consultarem em relação às infecções congênitas. Então, esse material eu vou passar a compartilhar no Drive para que vocês tenham acesso para consulta, ok? Eu gostaria assim, que vocês ficassem à vontade, parassem, perguntassem, para a gente não seguir em frente com dúvidas. Esse fica, isso é muito básico, não. Básico a gente precisa estar junto, porque às vezes a dúvida é incomum, e às vezes, para mim, era uma coisa que não tinha necessidade de falar, de aprofundar, mas caso vocês tenham alguma dúvida no decorrer da aula, peço para que vocês possam estar interrompendo e que a gente possa tentar resolver as dúvidas de vocês, ok? Então, mais uma vez, obrigada aí pelo convite. Quando a gente fala de infecções congênitas, a gente lembra que, se eu falo congênito ou vertical, é da mãe para o bebê. Então, nós vamos ver que nós temos 3 momentos diferentes em que essa mãe transmite a infecção para o bebê. O primeiro momento é na transmissão intraútero. A gente teve, no período da epidemia de Zika, a gente teve um ambulatório, a gente acompanhou 258 binômios mãe-bebê. E a gente acompanhava, chegava gestante para a gente com exantema. E
Quando chegava, olha aqui, não sei que está dando ver para longe, aqui tem um pezinho. Eu sempre enxergava essa foto aqui, o que tem aqui dentro, o que esse bebezinho foi exposto, a qual doença ele foi exposto. Por quê? Porque é a primeira forma, a forma mais precoce de transmissão vertical ou da mãe para o bebê, de uma infecção congênita, é o período intraútero. Todas essas infecções congênitas, elas podem ser transmitidas por via, né, pelo período, por transmissão intraútero. Independente do tipo de infecção, é importante a gente lembrar que quanto mais precocemente essa mãe for infectada e ela transmitir essa infecção para o bebê, mais gravemente esse bebê será acometido. Então, uma criança que adquiriu toxoplasmose numa infecção com 8 semanas de gestação, ela vai ser muito mais grave do que aquela criança cuja mãe adquiriu toxoplasmose lá com 36 semanas de gestação. Então, isso é regra geral para todos, né? Quanto mais precocemente a infecção for adquirida no período da gestação, mais grave é a manifestação clínica. Então, todas as infecções congênitas, elas têm essa forma de transmissão intraútero. A que tem menos frequência intraútero é o herpes, que o herpes simples, 95% do herpes vai ser no periparto, via canal de parto, a gente vai ver mais tarde, e 5% apenas que é via no período intraútero. Mas todas elas podem ter transmissão intraútero. Quanto mais precocemente a transmissão, mais grave é a manifestação clínica. No período periparto, né, no período intraparto também, nós temos aqui a transmissão. Aqui, as duas, né, mais comuns são o HIV e o herpes. Né? Quando vocês tiverem a mãe com trabalho de parto, ela tiver lesão aqui, herpética, no canal, já é uma indicação formal de cesariana por causa da transmissão. Então, aqui no periparto, a gente tem o herpes simples e o HIV. E o terceiro momento, então, intraútero, periparto e pós-parto, via aleitamento materno. Nós temos duas infecções que são transmitidas pelo aleitamento materno. Quais são elas? HIV e HTLV, que é o outro retrovírus. Então, essas duas, tanto o HIV quanto o HTLV, são transmitidos da mãe, né, são transmitidos da mãe para o bebê via aleitamento materno. Tanto é que a criança exposta ao HIV, ela tem contraindicação formal em relação à questão do aleitamento materno e do HTLV também. A hepatite C, ela é contraindicação de aleitamento materno apenas se tiver fissura na mama. Ou seja, quem transmite hepatite C não é o leite, e sim o sangue, ok? Questão de prova de concurso para a vida, né? As duas infecções são HIV e o HTLV, que tem uma contraindicação formal em relação à questão do aleitamento materno. Okay? Então, são essas três formas de transmissão. E até 2015, a gente tem Storch ou Torches, depois veio o Z aqui. Então, até 2015, o que a gente tinha de Torches, de infecções? O S, de sífilis congênita, o T de toxoplasmose, o O de outros, aqui entra o HIV, parvovírus e outros, o R de rubéola, o C de citomegalovirose e o H de herpes simples. Então, esse é o grupo das infecções congênitas que a gente vai fazer um apanhado do manejo geral. Quem está em vermelho são 3 doenças que são sífilis, toxoplasmose e HIV. Por que elas estão em vermelho? Porque as 3 são tratáveis na gestação. Independente da manifestação clínica, a gente vai ver mais tarde toxoplasmose, 70% das mães são assintomáticas, então de cada 3 mães com toxoplasmose, apenas 3 vão ter alguma sintomatologia. Então, com, sem ou apesar da sintomatologia da mãe, nós tratamos a sífilis, a toxo e o HIV, temos tratamento farmacológico para evitar a transmissão da mãe para o bebê, ok? Então, as outras não é que sejam menos importantes, mas essas 3 a gente tem tratamento específico para cada uma delas. Por que é importante o diagnóstico diferencial? Eu sempre falo,
lá para os meus alunos, eles riem, às vezes eles até colocam isso, às vezes algumas chaves, quando encontram você, a gente dá bom dia a quem a gente conhece. Então, o que significa isso? Você só vai pensar em herpes, HIV, se você conhece essas patologias. Então, por isso que a gente está aqui se debruçando, lembrando. Então, é importante essa questão do diagnóstico diferencial, porque, obviamente, um tratamento adequado, ele pressupõe um diagnóstico correto, né? Abordagem precoce é muito importante para evitar sequelas e reduzir morbimortalidade. Citomegalovírus é a principal causa de surdez em criança. Então, se você faz o diagnóstico precoce, você pode colocar uma prótese, pode fazer uma avaliação dessa criança e vai reduzir a morbidade desse paciente, ok? Então, é muito importante. Quanto mais precocemente o diagnóstico, mais precocemente você vai fazer reabilitação multidisciplinar. Então, isso é importante para a gente ter em mente. E, se é sífilis, toxo ou HIV, a gente precisa fazer o tratamento da mãe para reduzir o risco de transmissão para o bebê. Okay? Até aqui está ok? Do geral? Agora, a gente vai fazer um apanhado geral, né, das infecções e lembrar do primeiro, que é a sífilis congênita. Então, a sífilis congênita, ela está aqui, não é por acaso, né? Ela realmente é a infecção congênita que maior frequência que nós temos, né? Aqui a gente tem muitas crianças, não é porque a gente é referência na atenção primária, em todos os níveis de atenção, é uma infecção frequente no nosso país. Lembrar o seguinte, que em 70% aqui, tanto a mãe quanto a criança, a frequência é a mesma. Então, de cada 10 bebês que nascem com sífilis, apenas 3 vão ter alguma manifestação. De cada 10 mães com sífilis, apenas 3 vão ter manifestação. Então, por que isso é importante? E a gente sabe que sífilis ela é uma das 3 que tem tratamento. Então, com, sem ou apesar da sintomatologia materna, vocês precisam fazer a testagem dessa mãe, ok? A sífilis pode provocar na mãe o abortamento, né, causa de abortamento, sífilis. O natimorto, aquele bebê que já nasceu já sem vida. Sepse, eu já vi crianças do CTI que elas fazem uma sepse pelo treponema. Então, essa criança que chega, a mortalidade é 50%, 70%. Que é essa criança? O próprio treponema, igual você tem a sepse por Escherichia coli, por estrepto, você tem pelo próprio treponema. São crianças muito graves, crianças muitas vezes com microcefalia, hepatosplenomegalia, anemia. Então, são crianças com manifestação grave, né? Então, sepse é uma manifestação de sífilis também. Tanto é que, às vezes, a criança, quando a criança tem sepse no período neonatal por sífilis, ao invés da gente fazer ampicilina e gentamicina, que é o protocolo de sepse precoce, a gente acaba fazendo penicilina cristalina e gentamicina, porque é uma infecção generalizada pelo próprio treponema. O protocolo ele é recomendado, mas nem sempre ele é cumprido, né? Então, assim, mas ele deveria, independente do nível social, ele deveria ser feito, né? Se você não tem aquele VDRL ali, você deve fazer sim. Então, às vezes com VDRL de semana, de meses atrás. Mas, assim, isso não é a maneira correta de se fazer. Então, a gente deve, sim. Eu pego, lá no Hospital Antônio Pedro, que é o hospital universitário, a gente pega as crianças que mais dão errado, que não são aquelas crianças que não eram da rede pública. Por quê? Se um bebezinho nasce no Alzira Reis, se nasce no Azevedo Lima, existe um protocolo. As pessoas já têm aquele protocolo. Então, às vezes, eu acho que nem sempre, às vezes, é inexperiência. Não é essa a questão. A questão é, isso não é doença de quem tem um nível socioeconômico melhor. Completamente equivocado. Então, eu pego criança grave de toxoplasmose que Sul América, Bradesco, que eles tiveram toda a assistência possível. Então,
Independente do nível, assim, o treponema é um só. Então, assim, o correto é ofereça o teste, ok? Então, e a gente está aqui exatamente para aprender o que é correto, mas é recomendável, sim. Não existe um protocolo, ninguém seria louco, né, de fazer isso. Ó, se ele for nesse nível socioeconômico, mas, assim, a gente até pensa, não são protocolos diferentes, porque o bebê é o mesmo, tá? Então, independente do nível socioeconômico, é importante que seja oferecido. E a hidropsia fetal, né, aquele feto hidrópico, também é uma manifestação de sífilis. O que mais que é importante a gente falar? A gente tem a sífilis, ela tem duas formas de manifestação. É a sífilis congênita, ela pode se manifestar de duas formas, a sífilis congênita precoce e a sífilis congênita tardia. As duas são transmitidas da mãe para o bebê. O que muda? A sífilis congênita precoce, a criança se manifesta nos primeiros 2 anos de vida. Então, o que a gente tem? Baixo peso ao nascer, crescimento intrauterino retardado, prematuro, né? Causa de prematuridade, sífilis é uma causa de prematuridade, anemia, icterícia. A gente tem a icterícia por 2 motivos. O primeiro, que o treponema ele pode causar hemólise, e pode ter uma icterícia com predomínio de indireta, e pode também fazer um quadro de colestase pelo próprio acometimento hepático pelo treponema. Então, eu posso ter icterícia com aumento de bilirrubina, tanto direta quanto indireta, ok? Púrpura, lesões por causa da plaquetopenia, lesões hemorrágicas a gente pode ter, gânglio, linfadenomegalia generalizada, hepatosplenomegalia, microcefalia, nós podemos ter várias manifestações diferentes. O que é essa foto aqui? O que é isso aqui? São lesões cutâneas. Olha aqui, isso é o pênfigo palmo plantar. Tem muitas lesões. Essa lesão aqui é altamente concentrada em treponema pálido. Então, não é o caso de vocês lá no centro de saúde, mas se você está de plantão na maternidade, nascer um bebê com sífilis assim, por 24 horas, você vai utilizar luva, porque essa lesão tem alta carga bacteriana aqui, ok? Então, essas são as manifestações da sífilis congênita precoce naquelas crianças, naqueles 30% que vão ter alguma manifestação, porque 70% não vão ter nenhuma manifestação. O que mais? Olha aqui, rinocinusite, rinite serossanguínea, bebezinho de 12 horas de vida usualmente não tem alergia ainda, ela não tem maturidade imunológica ainda para fazer uma rinite alérgica. Então, criança nasceu, está com sangramento, rinite serossanguínea, pense em sífilis. O que é isso aqui? Rágades periorais, todas fissuras periorais, lembrar também de sífilis. E aqui, osteite sifilítica, olha aqui aquela lesão de saca-bocado, tá vendo? Olha a destruição aqui. Olha aqui a lâmina de periósteo totalmente descolada. Então, 30% a 40% das crianças que têm sintoma de sífilis vão ter alteração óssea. Então, de cada 10 crianças com sífilis, vocês vão ter 3 a 4 vão ter alteração óssea. Então, do ponto de vista prático, você vai fazer raio-x de ossos longos para todas essas crianças, ok? Então, essas são as manifestações da sífilis precoce. Pode falar. Assim, primeiro ponto, é importante ver a história clínica dessa mãe. Então, tem um pré-natal adequado, né? Tem 6 ou mais consultas, ok? Você vai ver primeiro, antes de você chegar no bebê, que eu brinquei, assim, a criança com 1 mês, para mim, ela tem 10 meses de vida. Então, primeiro ponto, você vai classificar. A mãe tem sífilis, ok? O tratamento foi adequado ou não foi adequado? O que significa isso, o tratamento adequado? Recebeu penicilina, a dose adequada, né? 2.400.000, 2 injeções, o término até no mínimo ali 1 mês antes do parto. Então, então foi tratamento. Eu não coloquei aqui o fluxograma, que é muita informação, mas já que você perguntou, a gente vai falar. Então, o que vai acontecer? Aí você vai classificar, foi um tratamento inadequado. Ok? Então, um tratamento inadequado, por quê? Porque não deu tempo dela ter terminado o tratamento.
Esse é o primeiro ponto. E aí, o que você vai fazer? Lá na maternidade, você vai fazer, provavelmente já foi feito isso com ela, o exame clínico do bebê. Fazer avaliação clínica, e aí o que você vai fazer? Além do exame clínico que você faz para toda criança, independente do tratamento ser adequado ou inadequado, você vai fazer o exame clínico dessa criança e vai fazer o quê? Um exame pareado mãe-bebê, o VDRL. Ok? Então, o VDRL, o que ele significa? Significa, ele é feito de anticorpo, né? Ele utiliza ali um teste não treponêmico, então ele pode ser da própria, pode ser transmissão ali da mãe para o bebê, então você vai fazer esse VDRL, comparar da mãe com o bebê. E aí, se esse VDRL ele está menor, né? E ele clinicamente ele está bem, ele está negativo, ele está, né, menor do que essa mãe. Isso pode ser o quê? Apenas transmissão passiva de anticorpos. Mas, diante de uma mãe cujo tratamento foi inadequado, minimamente a penicilina benzatina a gente faz. Esse bebezinho deve ter recebido lá na maternidade. Na maternidade. Aham. Aham. A maternidade sabia que ela tinha sífilis, entendeu? Então, no caso, Só porque, mas a maternidade, independente do nível da informação da mãe, a maternidade ela faz essa pesquisa e ela vai ver esse VDRL. Então, assim, isso já te passa a palavra. Então, você vai fazer isso pareado mãe-bebê. E aí, essa criança, clinicamente, ela está bem, VDRL negativo, ali ela vai fazer uma bezetacil, a penicilina benzatina, e você vai fazer o acompanhamento depois ali na sua atenção primária. E nesse acompanhamento, você precisa de 2 exames negativos, que é esse VDRL. Aí ali no protocolo do Ministério está direitinho, mas assim, minimamente a penicilina benzatina a gente vai fazer. Se ele estivesse com sintoma, aí o que você faria? Além do VDRL, hemograma, raio-x de ossos longos, punção lombar, porque se o líquor estiver alterado, você vai repetir em 6 meses. Então, basicamente assim, a pergunta é tratamento adequado, não tratamento adequado, sintomatologia, que mesmo sem sintomatologia, você vai fazer o VDRL, aí você vai parear mãe-bebê. Porque se a mãe está um VDRL 1/4, a criança está 1/16, significa que essa criança tem sífilis. E aí ela vai fazer o líquor, se o líquor vier normal, você vai fazer penicilina cristalina ou procaína, e se o líquor estiver alterado, cristalina por 10 dias. Mas partindo do pressuposto que a sua mãe teve tratamento inadequado, pelo menos a benzatina, no melhor cenário, se tiver tudo bem, ela vai receber. Não, aí você termina o tratamento dela. Ali na janela do Ministério, ele tem até tantos dias, você pode fazer, se fez um período maior entre a penúltima, você recomeça. Ali tem direitinho no protocolo e foi até atualizado no ano passado. Mas cuida dessa mãe, porque ela pode ter outro bebê. Então, o bebê, pelo que eu entendi, está tranquilo, mas a mãe, você precisa fazer essa abordagem adequada. Faz acompanhamento de 6 em 6 meses, criança, não. Vou ter que voltar para falar só de sífilis, viu, professor? Senão, se eu colocasse muita informação, eu não ia conseguir. Isso. Não, perfeito. É o seguinte... E depois eu vou entrar com neurosífilis, que aí fica melhor ainda. Pois né? Não, mas eu estou brincando. Mas então, vamos lá. O que acontece... Aí, eu fiz eu ia fazer uma sobrevoada geral, mas eu vou parar para a gente já explicar. Então, vamos... acho que eu estou respondendo... Posso terminar? Tá, não. Pois é, a única coisa que eu acho bom do período remoto é que você tinha mãozinha, você sabia a fila. A única coisa, porque o resto não funcionava. Então, vamos lá. Essa criança nasceu. A criança nasceu. Vamos dar esse exemplo aqui. Esse bebezinho nasceu aqui.
Aqui, ó. Vamos pegar esse bebezinho que nasceu, VDRL da mãe 1:16, esse bebê aqui está 1:64, o que você vai fazer? Aí você vai fazer todo o protocolo dele que o Ministério coloca, né? O hemograma, raio-x de ossos longos, VDRL, líquor. E aí vai tratar, se o líquor estiver alterado, penicilina cristalina por 10 dias. Você vai fazer isso. Essa criança vai ter alta para vocês lá para atenção primária. E aí o que vai acontecer depois que essa criança chegou para você? O primeiro VDRL dela está positivo, 1:64. O protocolo do Ministério coloca 0, né, que é o tempo 0, 1, 3, 6 meses, depois a cada 6 meses. Então, no protocolo, para que você dê alta para essa criança da sífilis, você precisa ter 2 VDRLs consecutivos negativos. Então, o primeiro VDRL era de 1:64. Com um mês, não vai negativar, ele não negativa tão rápido. Então, você vai fazendo, com um mês veio 1:16, 3, 6 meses, depois a cada 6 meses. Então, se o VDRL lá da maternidade estava 1:2, com um mês veio negativo, com 3 meses veio negativo, acabou. 2 VDRLs negativos consecutivos, você não precisa mais testar. Então, essa é a janela, 0, 1, 3, 6 meses, depois a cada 6 meses. Eu já tive uma criança que veio do Azevedo Lima para mim, com uma macrocefalia, ela tinha uma hidrocefalia, o VDRL basal era 1024. Essa criança, ela só negativou com 18 meses de vida. E aí, os internos mudavam, os residentes, todo mundo queria repulsionar, eu falei, calma, olha a curva, 1024, gente, é muita coisa. Então, a gente vai acompanhando, então você precisa fazer até que tenham 2 consecutivos negativos, ok? Então, esse é o protocolo. Além do VDRL, que é o antígeno não treponêmico, depois que essa criança faz 12 meses, lá na sua atenção primária, além dos VDRLs 2 negativos, o que eu preciso fazer depois dos 12 meses dessa criança? É o antígeno treponêmico, que é o FTABS. Por que eu não faço FTABS ao nascimento da criança, na mesma coleta de sangue do VDRL, para eu economizar uma coleta? Por que eu não faço? Falso, perfeito, exatamente. Então, o que acontece? O FTABS, ele é IgG. IgG é monômero, é pequenininho, ele passa por via transplacentária. Então, se ele vem IgG positivo, significa que ele é filho daquela mãe, apenas isso. Ele não vai dizer é daquele bebê. Então, a gente espera 12 meses, porque é o período em que esse exame vai negativar. É o mesmo raciocínio, lembra do HIV, que você espera depois de 12 meses para fazer o anti-HIV? Então, é esse o seu protocolo, exame clínico, medida do perímetro cefálico, porque, às vezes, esse bebezinho nasceu bem, mas ele vai ter uma microcefalia pós-natal. Ele não vai diminuir a cabecinha, mas ele vai parar de crescer. Então, para vocês, mensalmente, até 3 meses, depois 6 meses, a cada 6 meses, exame clínico de todo mundo, perímetro cefálico. Exames, 2 VDRLs negativos consecutivamente e um FTABS depois dos 12 meses de vida. Eu queria falar da importância do acompanhamento do parceiro também. Sim, sim. Que às vezes a mãe diz muito por certo fazer o VDRL, dá positivo, ele trata, mas não vê o parceiro. Então ela acaba recidivando. Ela vai se reinfectando, porque você não teve. Então, o parceiro, nem sempre você tem o parceiro específico, né? Mas quando a gente tem, a gente precisa sim abordar. Eu peguei um caso lá, fazendo um acompanhamento, que a titulação da mãe deu 1/2. E fiz tudo, a anamnese da mãe, a mãe não sabia que ela tinha sífilis, falou que nunca fez o tratamento, enfim, deu 1/2, nunca tomou bezetacil, nada. Conversando com o doutor Lívio, a gente entrou em consenso e falou assim, vamos fazer o tratamento. Porque a gente não tem nenhum documento, nada que comprove isso. Começamos o tratamento da mãe. E o parceiro, chamamos o pai para fazer o teste também. Teste rápido, deu negativo. Mas mesmo assim, eu ainda sugeri ele a tomar pelo menos uma dose para poder prevenir.
assim, esse 1:2, que ele não teve tratamento, ele entra no protocolo como tratamento. Às vezes vai acontecer aquela mãe que já tratou 3 vezes. Aí isso pode ser só uma cicatriz sorológica, mas o raciocínio é esse. E se eu tenho dúvida, vamos pecar por excesso, vamos ser mais invasivos no sentido de promover esse tratamento. Ok? Alguém tinha levantado a mão lá no fundo? Acho que... Então, e a sífilis? Então, a gente tem a precoce e nós temos a sífilis congênita tardia. Então, o que é? Ela não foi adquirida tardiamente, não. Ela foi adquirida intraútero, mas só se manifesta tardiamente. O que a gente tem? Nariz em cela, olha aqui. Nariz alargado, fronte olímpica, dente de Huntington, parece um... Acho que tem um aqui, ó. Olha aqui, dente de Huntington. Olha a testa aqui, fronte olímpica, região maxilar curto, palato em ogiva e tíbia em lâmina de sábio. Ou seja, são alterações que essa criança, ela teve sífilis, a mãe adquiriu, mas vai aparecer com 3 anos de idade lá no seu ambulatório. Eu tive uma criança que a mãe reclamava, falava assim, minha filha, eu não aguento pegar, eu só pego minha filha, ela começa a chorar. E aí estava cheio, osteite sifilítica, e só foi feito o diagnóstico depois dos 2 anos de idade. Então, sífilis congênita tardia. Às vezes vai acontecer para vocês, a mãe fez o pré-natal direitinho, o bebê nasceu na maternidade e o VDRL é negativo e tem manifestação assim para vocês depois. O que pode ter acontecido? Lembra que eu volto a falar, você dá bom dia a quem a gente conhece, né? Então, o laboratório ele é complementar. Existe uma situação, não sei se vocês já vivenciaram isso na prática, que se chama efeito prozona. O que é esse nome esquisito? O que significa? Quando a infecção é muito recente, tem uma quantidade muito grande de anticorpos, você pode ter um falso negativo. Era tanto anticorpo que o que você vai precisar? Você vai precisar de rediluir para que você consiga esse resultado. Então, lá na ocasião, lembra, 70% não tem sintoma, aquela mãe chegou, estava bem, VDRL negativo e vida que seguiu. Você não fez nada, não tinha indicação de fazer nada. Aí lá com 3 anos, essa mãe vai chegar com essa criança com dente de Huntington, com nariz em cela, fronte olímpica, dor óssea. Então, é importante a gente lembrar. Então, não, mas ela tem um exame negativo. Volta na história que pode ter sido um falso negativo. Ok? Então, isso é muito importante. O exame ele é complementar. É sempre importante você avaliar a clínica do seu paciente. Ok? E a segunda? Toxoplasmose. Então, há alguma dúvida da sífilis? Do apanhado geral? Depois, se vocês quiserem, a gente faz um outro dia só de sífilis. Vamos em frente para o nosso diagnóstico. Vai ter um outro dia de sífilis, né? Isso, mas é muito bom. Sífilis a gente precisa... E a toxoplasmose? É causada pelo Toxoplasma gondii, né? Então, isso ele tem, né? A gente tem o toxoplasma, ele tem tropismo, ele tem afinidade por quais órgãos do organismo? Todos eles podem dar hepatosplenomegalia, linfadenomegalia, pode dar também anemia, mas o toxoplasma ele tem tropismo, ele tem afinidade mais para quem? Para o cérebro, os olhos e o ouvido. Então, o que significa isso? Uma criança com infecção congênita, eu preciso fazer uma imagem, uma fundoscopia e uma avaliação auditiva, ok? As calcificações da toxoplasmose não são patognomônicas e específicas, mas elas são mais grosseiras e difusas. Olha aqui, a distribuição da toxoplasmose. É diferente daquela calcificação dos citomegalovírus, que a gente vai ver mais tarde. Ela é fina, periventricular, e da zika, ela tem lá na junção da substância branca com a cinzenta, é um perfil diferente. Então, a toxoplasmose é isso aqui. Provoca córeo-retinite, provoca lesão ocular, e provoca também calcificações, e essas calcificações elas podem ocasionar tanto microcefalia quanto macrocefalia, com hidrocefalia. Por quê? A microcefalia, por causa das calcificações, a gente tem uma dificuldade nesse desenvolvimento do cérebro. E já a hidrocefalia, o que acontece? Você tem o taquizoíto, que é o toxoplasma, ele pode obstruir ali a saída do líquor. Ontem foi terça, né? Eu peguei um bebezinho no ambulatório
ele estava praticamente hidronencéfalo. Ele só tinha uma faixa com calcificações. Então, o que acontece num bebezinho de toxo? Quando o taquizoíto, né, ele está em replicação, ele pode obstruir a saída do líquor, então faz o que a gente chama de hidrocefalia obstrutiva. Esse bebezinho que eu vi ontem, com 1 mês e 15 dias, já tinha crescido o cérebro dos 12 meses de idade dessa criança. Então, ela tinha o quê? Ela tinha uma hidrocefalia, porque o taquizoíto, o toxoplasma, ele obstruiu a saída do líquor. Então, tanto micro quanto macrocefalia a gente pode ter com a toxoplasmose, ok? Eu listei aqui, a gente não vai detalhar, vários documentos, eu coloquei todos na pasta de vocês, vários documentos que nós temos do Ministério da Saúde. Olha aqui, a gente tem um fluxograma para o diagnóstico da mãe e do bebê, a gente tem um fluxograma do Ministério. O que mais que a gente tem? Olha aqui, o teste do pezinho para toxoplasmose. Eu tenho 2 crianças no ambulatório que vieram de teste do pezinho alterado. Então, hoje, além das doenças que a gente tinha, fenilcetonúria, né, biotinidase, além delas, a gente já tem, desde 2021, o teste do pezinho identificando toxoplasmose, ok? O que mais que a gente tem? A gente tem aqui exatamente o diagnóstico, esse é o protocolo que está na pasta também, do diagnóstico diferencial, do monitoramento das infecções congênitas. Aqui também a gente tem exatamente esse, fala do tratamento, né, dos medicamentos. Esse aqui também, ele mostra da questão da triagem, né, e da implementação da triagem neonatal de toxo nos bebês. Esse aqui também é o do Ministério, que mostra na gestação. E a gente vai focar um pouquinho agora no nota técnica de toxoplasmose aqui de Niterói, da Covig. Então, o que é que a gente acompanha hoje, né? Os próximos slides, a resolução dele não está boa, eu peguei exatamente do protocolo, mas é importante, a gente vai passar agora, e depois vocês têm o original, né, para vocês consultarem. Então, o que é importante? A gente parte do pressuposto que 70% daquelas mães de toxoplasmose, como da sífilis, não tem sintoma. E toxoplasmose tem tratamento. Logo, você vai testar todo mundo com sífilis, toxoplasmose e HIV, são as 3 tratáveis, então a gente faz a sorologia para todo mundo. Então, não fiquem bravos comigo, a resolução já estava ruim, mas assim, eu vou fazer um apanhado geral. Nós temos 2 fluxogramas, estou falando porque não dá para enxergar, mas no original vocês vão ver direitinho. A gente tem 2 fluxogramas de triagem da toxoplasmose na gestante, dependendo da idade gestacional dessa gestante. Então, esse primeiro cenário chegou para vocês, a primeira sorologia, até 4 meses de gestação, até 16 semanas. Depois a gente vai ver o que muda com quem chegou depois de 16 semanas. Então, chegou para você, anamnese, você vai fazer a primeira consulta de pré-natal, vai fazer uma avaliação, acolhimento, receber essa paciente lá na sua unidade. E aí, você vai ver se ela tem já sorologias de gestação anterior, isso é importante, a gente saber o status sorológico dela antes. E aí, o que a gente vai fazer? Opa! Primeiro cenário que todo mundo quer, que é o que dá mais tranquilidade para a gente. É o que vocês vão escrever no cartão da mãe, o quê? Imune. O que é isso? IgG positivo, IgM negativo. Essa aqui é aquela que a gente suspira aliviado. Se ela não for imunodeprimida, que o imunodeprimido pode reativar, principalmente as gestantes com AIDS, mas se a mãe é imunocompetente, essa aqui é aquela que deixa a gente tranquilo. Qual é o outro cenário? A gente tem aqui, se ela tiver a IgG, né, IgG negativa aqui, a IgM negativa, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o protocolo aqui de acordo com a primeira sorologia dessa mãe. A maioria dos casos, então, não vão ter sintomas. Lembrar para vocês, isso tudo está no protocolo aqui da Covig para vocês. Todo caso suspeito, vocês vão notificar. Depois, se excluir, a Ana Eppinghaus vai lá, a equipe vai e retira do banco de notificações. Mas suspeitou, a gente tem que notificar. Então, quando ele vem aqui, o que a gente tem? Se eu tenho, eu vou fazer aqui, ó, IgM e IgG para esse paciente e
Se IgG e IgM forem reagentes, o que eu vou fazer? Se eu cheguei para vocês, menos de 16 semanas, vamos dar um exemplo, aquela mãe direitinho que chegou, planejou, 8 semanas chegou para vocês, sorologia, IgM e IgG. E a IgM está positiva. Qual é a minha pergunta? 8 semanas de gestação, qual é a minha pergunta? Quando foi que ela se infectou? Como é que eu vou saber se foi a menos ou mais do que 12 semanas? Com a avidez da IgG. Perfeito. O que a avidez da IgG mostra para a gente? Quanto mais antiga a infecção, maior é a avidez da IgG. A primeira vez que eu estava dando aula, eu fui tentar explicar, falei, isso aqui é igual a casamento, quanto mais antigo, mais... Aí o pessoal falou, você está totalmente fora, professor, você está confundindo a cabeça da gente. Então, vamos lá para a cabeça dos jovens agora. Então, o que significa isso? IgM e IgG, eles estão positivos. Isso acontece no Miguelotti Viana, que é o laboratório de vocês. Na mesma amostra, você já faz, se é IgM positivo, você já faz a avidez da IgG, ok? Então, o que a avidez me fala? Olha aqui, o que a gente tem? A gente, se não for possível realizar, você vai tratar como se fosse uma avidez baixa. Então, a avidez baixa, ela me mostra o seguinte, essa infecção foi nas últimas 12 semanas. Então, o que significa isso? Tem um grande risco, tem a chance de ser durante a gravidez. Então, a avidez baixa, ela me mostra uma infecção recente. Se chegou aqui o tempo zero de vocês, avidez de 90%. Se vocês estão com a mãe de 8 semanas, avidez de 90% significa a mais do que 12 semanas. Então, essa mãe não vai ser motivo de preocupação para a gente. Entenderam? Então, a avidez da IgG ela é muito importante nesse caso. E aí, o que eu faço? O que eu tenho aqui? IgG, IgM negativos. Então, aquele susceptível. Qual que é a proteção? Qual que é a recomendação? Profilaxia, prevenção primária, cuidado, carne crua, jardinagem. E aqui o nosso protocolo diz o seguinte, protocolo geral do Ministério, a cada 3 meses a sorologia. O que o nosso protocolo de Niterói fala? Se possível, mensalmente. Tem o ideal e tem o possível. Você vai fazer o possível para o seu paciente, sempre pensando no ideal. Ou seja, se eu faço todo mês, eu vou pegar a soroconversão mais precocemente. Ok? Então, primeiro cenário é o mais estressante para a gente. É negativo, susceptível. Então, você vai prevenção primária, para ele não se infectar, e vai fazer, idealmente, todo mês, mas minimamente a cada 3 meses. E aí, a gente vai ter 3 cenários aqui. Então, esse é o negativo. Agora, a gente vai passar para as 3 opções que a gente tem. A primeira opção, IgG positivo e IgM negativo. Essa mãe está nas primeiras 16 semanas. O que acontece? A infecção ela aconteceu há mais de 6 meses, a minha interpretação. Não há necessidade de novas sorologias. De qualquer maneira, vai botar a mãe para comer carne crua? Não. Manter orientações para prevenir de uma reinfecção. Ok? É raro, mas pode acontecer. Então, essa mãe é o melhor cenário para a gente. Ok? E aqui, o que eu tenho? A gestante que ela tem IgG e IgM positivos. O que eu vou fazer? Até que eu tenha uma definição, imediatamente eu vou iniciar a espiramicina para esse paciente. Ela já vai sair do seu consultório com a espiramicina prescrita. A possibilidade de infecção aqui durante a gestação. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer, começou aqui, IgM e IgG positivo. Eu tenho 2 ações. Faço, espero a avidez da IgG, mas eu começo a espiramicina. Se a avidez vier alta, não tem problema, eu vou retirar. Se a avidez vier baixa, eu vou manter. Ok? Então, isso aqui é importante. É sempre lutar pelo ideal. Então, naquela mesma amostra, o laboratório, a gente já conversou com a doutora Cláudia, que é lá a bióloga lá do Miguelotti Viana, ela já explicou para a gente que a rotina deles é, o IgM veio positivo, é igual o HIV, o ELISA veio positivo, já se faz o blot na mesma amostra. Então, aqui, se a IgM veio positiva, a gente já faz a avidez naquela mesma amostra. Isso, 1 grama. É 1 grama que a gente faz. Mas esse é como se fosse medicamento de Hanseníase
Alguém dá no SUS ou a gente tem que... Não, ela dá no SUS, é medicamento do SUS, Tem algum lugar aqui no município? ela faz, o que a gente faz? O tratamento dele vai mudar, né? Isso aqui não é o foco da gente, mas é só para dizer para vocês. A espiramicina a gente faz no início e no finalzinho da gestação, porque a sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico, que penetram a barreira transplacental, ele é teratogênico. Então, no inicinho e no final, a gente vai fazer espiramicina, no meio, sulfapirimetamina e ácido folínico. Independente do seu tratamento, tudo é pelo SUS, ok? A gente tem esse medicamento pelo SUS. É diferente da toxoplasmose. Tuberculose, você pode ser milionário que você não vai conseguir comprar aquele remédio, porque ele é de notificação compulsória, você vai ter só no SUS. A toxoplasmose, os medicamentos você pode pegar na farmácia particular, mas o nosso paciente do SUS, ele tem direito. Ok? Então, ele recebe o medicamento. Deu para pegar? É lógico, pega uma grávida com IgM positivo, IgG positivo, e passa para a medicina. Mas é isso que a gente está falando. Alguém quer falar, a gente quer aquele rápido, não esperar nada. Não, mas é isso que a gente está falando. Exatamente. Então, vamos chegar no próximo slide. Então, o que a gente tem? Esse aqui, aí você fez e imediatamente você já vai começar o tratamento. Qual que é a outra opção? O que a gente tem aqui? Esse paciente tem a IgM aqui positivo, a IgG, ok, IgG ela está negativa, opa, o que eu vou pensar? O que eu posso ter? Às vezes pode acontecer, se eu tenho uma dissociação IgM positivo e a IgG negativo, duas opções. Ou o exame está errado, é um falso positivo, ou está muito precoce e não deu tempo da IgG positivar. Então, nesse caso, o que eu vou fazer? A gente vai repetir isso em 2 semanas. Mas, voltando aqui nesse ponto, é uma coisa mesmo, você falou, bem falado, é óbvio que eu não posso esperar, eu não posso perder tempo. Então, IgM e IgG positivo, num braço, numa mão, eu faço espiramicina e na outra eu vou fazer, né? Eu estou esperando a IgM com a IgG, para ver a avidez da IgG, né? E aí, o que a gente tem? Baseado, né, a gente saindo daquele protocolo anterior, eu vou ver, eu tenho uma avidez alta da IgG, o que significa isso? Provável infecção anterior à gestação. Interrompo o uso da espiramicina, mantenho o acompanhamento adequado. Então, foi erro médico? Não. Era uma emergência, então eu não posso esperar 2 semanas com toxoplasma destruindo o cérebro daquela criança. Então, a gente faz. Aqui, se eu tenho baixa avidez da IgG, o que eu faço? E aí, o que a gente vai fazer? Exatamente esse raciocínio. Se a gente repete o exame, a IgM, o que eu vou esperar se for uma infecção recente? A IgM está positiva e a IgG está fazendo o quê? Ela está em nível ascendente. Então, é exatamente esse que é o nosso raciocínio. Então, teve dúvida, começa o tratamento e espera o resultado do exame. A avidez veio alta, não tem problema. O risco é muito menor de 2 semanas de tratamento sem ter necessidade do que a falta dessas 2 semanas de tratamento. Ok? E aqui, o que muda quando o paciente chega com mais de 16 semanas? O que muda é o seguinte: a nossa avaliação vai ser uma avaliação mais crítica. Por quê? A avidez da IgG, o que ela me traduz? Infecção nas últimas 12 a 16 semanas. Então, se o seu paciente chegou, gravidez planejada, 10 semanas de gestação, a avidez está alta, ok, a gente entende que foi, a avidez está baixa, foi recente. Agora, se um paciente chegou para vocês com 32 semanas de gestação, se a avidez diz que a avidez está alta, significa o quê? Que ela foi antes de 24 semanas. Antes de 24, pode ser 23, 22 ou no ano passado. Tá? Então, aqui o protocolo está bem detalhado. Então, é só isso que muda. Ou seja, você faz a avidez, mas você tem uma análise, uma avaliação crítica, porque uma avidez baixa significa que foi recente, mas uma avidez alta pode ter sido há mais de 12 semanas, mas ainda dentro da gravidez. Deu para entender a diferença? Uhum. Não, obrigada. Aqui,
é o mesmo raciocínio, a mesma coisa, o mesmo raciocínio, o que muda, na verdade, é a interpretação da avidez da IgG. Você vai fazer a mesma coisa, IgM positivo, você repete, e se o IgM ele for positivo, verdadeiro positivo, o que você vai esperar? Que a IgG se positive. Se o IgG positivo ele ficar ali só o IgG positivo, repete, e a IgG está negativo, isso pode ser o que a gente chama de falso positivo. Tem relato na literatura, eu já vi um relato de 15 anos de permanência da IgG. Da IgM, né? Da IgM. A IgM, usualmente, ela fica 12 semanas positiva. Mas, ou seja, essa mãe que ela pode ter uma IgM positiva agora, repete daqui a 2 semanas, é uma IgM positiva, mas a IgG nem se mexeu, isso é um falso positivo. Tá bom? Isso, a espiramicina, ela nenhuma medicação é nível segurança A para gestante, mas a espiramicina, ela é mais segura do que a sulfadiazina, perimetamina e ácido folínico. Por que ela é mais segura em termos de efeitos colaterais? Então, o que acontece? Eu posso utilizá-la em toda a gestação, mas qual é o sinão da espiramicina? Ela não passa barreira transplacentária. Então, se ela não passa, ela não vai acometer o bebê, ela não vai chegar no bebê. Mas por que eu uso, então, a espiramicina? Eu utilizo a espiramicina nos extremos. Nos primeiras 12 semanas, a sulfaperimetamina e ácido folínico são teratogênicas para o bebê, podem causar má formação. E lá no finalzinho da gestação, ela causa colestase no bebê, porque ela dá alteração hepática. Então, nos extremos, eu só tenho espiramicina. Quando é que eu vou fazer espiramicina na gestação toda? Se você tem, e a gente não tem isso no SUS, se você tem um PCR do líquido amniótico mostrando que não tem infecção congênita. Só nesse caso que a gente está autorizado a fazer a espiramicina o tempo todo. Por quê? A espiramicina, ela resolve a parasitemia. Ela destrói o toxoplasma. Mas se ele passou para o bebê, ela não trata o bebê, igual a sulfaperimetamina trata, ok? Então, o que a gente faz assim, do ponto de vista prático? E se eu não tenho garantia de que o bebê não está acometido, eu trato como se tivesse a sulfa e a pirimetamina. E o ácido folínico, embora a gente faça junto no tratamento, ele não trata o toxoplasma. O ácido folínico, ele evita os efeitos tóxicos da sulfa e da pirimetamina, que é efeito mielotóxico. Okay? Estamos lá com a criança que a gente viu ontem, que ela é hidroanencéfala, uma criança do teste do pezinho, que chegou lá para a gente no ambulatório, ela está com 7,4 de hemoglobina. E aí a gente fica assim, meu Deus, esse 7,4, essa hemoglobina, ela pode ser do próprio toxo, anemia, pode ser a toxo, pode causar anemia, ou seja, o meu tratamento é o tratamento para anemia ou pode ser efeito colateral. O que a gente fez? A gente dobrou a dose do ácido folínico, ao invés de fazer 3 vezes por semana, a gente passou todo dia, ou seja, o benefício daqueles remédios, do medicamento, é superior ao risco desse paciente. Entendeu? Então, assim, a gente sempre utiliza, em termos de segurança, voltando, né, finalizando a sua pergunta, ela é mais segura, a espiramicina, do que a sulfa, pirimetamina e ácido folínico. Bom? Então, aqui é o mesmo raciocínio. Então, independente da idade, a gente vai fazer o susceptível, você vai repetir a cada 3 meses, o imune vai ficar tranquilo, IgM, IgG, a gente faz a avidez. Ok? Se vocês fizeram isso tudo, o bebezinho da gente não vai ter problema, né? A gente vai chegar lá com o bebê sem a transmissão. Esse aqui também, mesmo no original, não está dando para ver direitinho, mas o que a gente vai fazer com o bebê? O bebê chegou dessa mãe. O que é importante vocês fazerem? História clínica. Então, chegou, vocês vão fazer história clínica. O que é importante? O exame ele é complementar. Então, vocês vão fazer o quê? Exame clínico. O que é importante vocês verem nessa criança? Começa pela fita métrica. Micro ou microcefalia a gente pode ter hepatosplenomegalia, palidez, sufusão hemorrágica, uma avaliação clínica geral. E aí, o que a gente vai fazer, que é esse que o protocolo fala, o que a gente vai fazer? Sorologia.
sorologia pareada mãe-bebê. Por que a gente faz sorologia pareada mãe-bebê? Por que é importante fazer da mãe e do bebê junto? Por quê? Isso. Então, o que a gente tem? Na sorologia que a gente faz da toxoplasmose, eu tenho IgM e IgG. A IgM, a média de duração na população geral são 12 semanas. Então, o que significa isso? Isso é importante a gente saber. Outra coisa, a IgM, ela é um pentâmero. O que é isso? Ela é grande. Ela não passa por via transplacentária. Então, se você pegou o filho da Dona Maria, ele tem IgM positivo, essa criança tem toxoplasmose congênita. Ponto. O IgM positivo me ajuda, mas o IgM negativo não afasta. Por quê? Cansei de ver criança muito grave com IgM negativo. O que acontece? Lembra, quanto mais precocemente na gravidez, mais grave essa criança é. Ela adquiriu tóxico com 3 semanas de gestação. 3 mais 12, 15. Essa criança vai nascer daqui a 25 semanas. Então, ela já vai nascer com a IgM negativa. Então, do ponto de vista prático, IgM positiva me ajuda, IgM negativa não afasta. Daí, a questão do pareado. É o mesmo raciocínio aqui. O pareamento é IgG passa por via transplacentária, então o que eu vou fazer? Mãe e bebê. Se você dosou, veio sorologia do bebê 100, isso não me significa nada sem a sorologia da mãe. 100. Se a mãe tiver 4 vezes, se a mãe tiver 20 e a criança 100, 4 vezes mais, essa criança está produzindo IgG. Essa criança tem toxoplasmose. Se a criança tem 100, mas a mãe tem 500, significa o quê? Transferência passiva de anticorpos. Então, a sorologia é importante por isso. IgM e IgG e da mãe com o bebê. IgM positivo é da criança ou se a criança tiver 4 vezes acima da mãe essa titulação. Ok? Então, esse protocolo, esse fluxograma fala isso. E o que mais que está escrito aqui? A gente vai fazer hemograma, além da sorologia, função hepática, porque a toxoplasmose acomete muito o fígado. E o que mais que a gente vai fazer dessa criança? Lembra, onde é que o toxoplasma tem tropismo? No cérebro. O que eu vou fazer no cérebro? Imagem e punção lombar. Por que você faz punção lombar? Porque se a proteína estiver acima de 1 grama, além do tratamento sulfapirimetamina e ácido folínico para esse bebê, eu vou ter que fazer corticoide também, para diminuir a inflamação. Então, além dos exames de sangue, eu vou fazer punção lombar, eu vou fazer imagem, fundoscopia, porque a corioretinite, corioretinite em atividade, eu também preciso fazer corticoide. E avaliação auditiva também, ok? Então, essa é a avaliação geral de uma criança com tóxico. Hemograma, função hepática, sorologia, fundoscopia, bera, né? Imagem e punção lombar. Não, ela não cura. O que você vai fazer na toxoplasmose? A sífilis, beleza, você vai fazer a toxoplasmose, o que o medicamento vai fazer? Você vai tratar até o final do 1º ano. Geralmente, quando vocês têm dúvidas, vocês ligam, a gente conversa, às vezes a gente vê o bebê junto com vocês. A toxoplasmose você vai tratar até o final dos 12 meses de vida. O que você vai fazer? Não vai curar. Você vai retirar o patógeno de taquizoíto para bradizoíto. Então, ele vai parar de repicar e ele vai recrudescer. Se essa criança cresce, adquire o HIV, tem uma leucemia, ele pode reativar. Ele não cura. Okay? A gente não fala isso para a mãe, não, porque a mãe vai ficar muito desesperada, mas assim, é importante a sua pergunta. Da doença infecciosa que a gente controla. Isso. Né? Isso, exatamente. Mas aqui ele sai de taquizoíto para bradizoíto, ok? Finalizando aqui, então, para esse binômio, né? O que eu vou fazer para essa gestante? Isso aqui tudo está no protocolo de Niterói. Fazer ultrassom mensal nessas gestantes que adquiriram. O que adquiriram? IgM negativo e positivou. Com infecção aguda para avaliar alterações morfológicas, aumento do cérebro, né? Você vai ver calcificações, tudo você pode ver. Até finalizando, né? Até as 16 semanas de gestação, você deve fazer
a IgM com a IgG e a amostra avidez da IgG no mesmo soro, e todas as gestantes susceptíveis ou não, quer dizer, IgM e IgG negativo ou não, devem ser periodicamente orientadas sobre prevenção primária, porque ele pode ter. Aquela que é negativa, ela pode ter a prima infecção, e aquela positiva, ela pode ter reinfecção. Ou seja, jardinagem não é coisa para a gestante fazer. Ok? Fechou, Toxo? Agora, a gente vai seguir com aqueles que não têm tratamento, mas é importante a gente saber diagnosticar. Rubéola. Opa! O que a gente tem de rubéola? Não temos um tratamento específico. A vacina de vírus vivo, ela é muito eficaz. Então, ela é feita na criança, ela é feita no adulto jovem, e eu vi apenas uma criança de rubéola congênita, porque a gente está na era de vacina, que os nossos adultos jovens, eles vacinam, ele tem uma proteção. E o que a gente vai esperar de uma criança com rubéola? O que a gente tem? Quanto mais precocemente na gestação for adquirido, mais grave. A gente tem aquela focomelia, né, que é o quê? A má formação, né, a não formação de membros superiores e inferiores. A gente tem surdez igual ao citomegalovírus, é uma causa, rubéola é uma causa de surdez. Pode ter microcefalia. O que essas duas crianças têm? Catarata. Então, a rubéola ela pode dar catarata, e não tem foto aqui, ela pode dar também alteração no coração. Então, a gente tem persistência do canal arterial, estenose de artéria pulmonar. Então, cardiopatia. Se você chegou uma criança sua na maternidade, ou chegou lá na sua atenção primária, tem catarata, tem sopro, vê esse cartão de vacinas da mãe. Por quê? Entra no diagnóstico diferencial. A gente não tem aqui no Brasil, está tranquilo e tudo, a gente não tem caso. Mas o que você vai ver? Vê casos importados. Então, é importante, às vezes, lá na sua paciente, que ela não tem oportunidade de estar fora, mas às vezes você tem algum paciente, algum contato, que ele veio de viagem, então é importante ver essa história. Às vezes é paciente procedente de um local onde não tinha vacina, ok? Então, rubéola, catarata, alteração cardíaca, lembrar do diagnóstico diferencial da rubéola. Tratamento, não tem, né? A gente não tem um tratamento específico, e o cuidado que a gente tem é que essa criança, ela vai eliminar o vírus da rubéola por 12 meses. Então, o que significa isso do ponto de vista prático? Você pegou uma criança que tem rubéola, ela tem uma bronquiolite, ela chegou lá no Getulinho, ela vai ficar no isolado, porque ela está excretando esse vírus. Então, ela chegou lá no Getulinho, foi fazer uma cirurgia de adenoidectomia, 7 meses, ela vai ficar no isolamento. Por quê? Ela vai excretar, então a gente não tem tratamento específico, a gente só tem a profilaxia, e ela excreta esse tratamento aí, ela excreta esse vírus, né, durante 12 meses de vida. Você ia perguntar? Autismo, tem... Manifestações tardias, dificuldade de aprendizagem, distúrbio do comportamento e autismo. Então, assim, a gente até... Isso não tem estudo randomizado, duplo cego, sobre isso, porque a gente tem... É uma vacina imunoprevenível com a vacina atingiu um percentual muito grande da população. Mas tem alguns estudos descritivos relatando isso. Se você tem autismo 1 em cada 36, então você vai ter muito, mas assim, os estudos que a gente viu que fundamentaram essa informação são estudos apenas observacionais. Bom? Já saiu na literatura, o aumento do diagnóstico de autismo é brutal. Não, estou falando para qualquer motivo agora, uma opção de criança agora é autista. Uhum. Inclusive, tem mães que preferem ter autismo porque tem alguns benefícios próprios, até econômicos, sabia? A gente tem, na faculdade de medicina, nós temos alguns autistas de verdade assim, né? Que tem diagnóstico mesmo. Agora mesmo, eu estava respondendo um e-mail. A garota, ela não consegue conviver, então ela está me pedindo uma sala para almoçar sozinha. Exato. Porque ela não tem... Essa é autista, ok? Não tem dúvida. Mas a gente recebe que é o F84.7. O que acontece? Tem vários benefícios. Então, às vezes, o paciente tem distúrbio bipolar. Deus é tão bom que me deu uma psiquiatra para ser minha vice. Então, eu faço avaliação de todo mundo. Esse aqui é histeria, esse aqui é esquizofrenia, mas esse não é. Então, assim,
voltando aqui para esse foco da questão do autismo, tem estudos observacionais dizendo, mas além da rubéola, várias outras coisas associadas, mas tem mesmo alguns estudos falando sobre isso, né? Mas a gente não vai fazer nenhum estudo duplo cego, porque isso não seria ético, né? A gente fazer esse acompanhamento. Mas a gente tem, como outras doenças também, o relato, né? Relacionado até Zika também, relacionado ao autismo. Quer falar alguma coisa? Não, porque antigamente era TDAH, né? Isso. Toda criança tinha TDAH. Isso. Agora ficou mais bonito ter autismo. Exatamente. Né? O TEA, né? Transtorno do Agora não tem mais TDAH, agora é TEA. Alguns desses são superdotados, a gente pega o QI deles, são 145. Eu tenho 2 alunos com QI de 145 que chegaram como autista. Então, assim, resumindo, é um desafio, mas tem relato, sim, na literatura relacionado à rubéola com TEA. Seguindo aqui agora, citomegalovírus. Então, citomegalovírus, o vírus, o CMV, ele tem muito tropismo pela medula. Então, essa criança, ela vai, muitas vezes, a maioria dos casos, essa foto é do CDC, a maioria dos casos, elas são tratados com ampicilina e gentamicina como sepse neonatal precoce. Olha aqui. Essa criança tinha 22 mil plaquetas. Alguém em sã consciência vai deixar essa criança sem amp e genta? Ninguém. Essa criança não tinha nem forma, não tinha nem condição de fazer uma punção lombar. Tamanha era a sufusão hemorrágica, então ele tem tropismo pela medula. Então, o citomegalovírus ele pode dar muita pancitopenia. Então, ele dá leucopenia, plaquetopenia e anemia. Ele pode dar colestase. Essa criança estava na enfermaria, e aí o interno chegou com as fezes branquinhas aqui, ficou apavorado. Isso aqui é colestase. Lembra da tríade da colestase? Hipocolia ou acolia fecal, colúria e icterícia. Quando a gente entrou na enfermaria, a gente ficava brincando que era SUS Plus, SUS Gold. Essa mãe era uma mãe que ela perdeu o convênio, ela não deixava ninguém chegar olhar o interno, o residente, nem nada, ela chegava, e era aquela dificuldade. E quando a interna olhou essas fezes, a interna ficou apavorada, foi lá, e eu tenho uma foto dela com a madeira aqui do lado, a mãe deu uma crise, um ataque de nervo, dizendo que absurdo, que todo mundo exagerado, que o cocô da criança era da cor do leite. Ok, ela não sabe do ciclo de urubinogênio, mas assim, o que essa criança mostrou para a gente? Ela tinha acolia. Então, isso aqui não tinha nada, então, citomegalovírus pode dar. Não é patognomônico, mas ele pode dar, assim como as outras infecções congênitas. Mas o acometimento da medula é mais comum no citomegalovírus do que os demais. Olha aqui, lembra da calcificação da toxo, difusa, grosseira? Aqui a gente tem calcificações finas e periventriculares. Essa calcificação é mais comum no citomegalovírus. Aqui, em relação à questão do citomegalovírus, geralmente o paciente com citomegalovírus ele é encaminhado para o especialista, mas é importante vocês saberem 2 coisas, como generalistas. Primeira coisa, para você falar que o citomegalovírus é congênito, você tem que fazer o diagnóstico até 21 dias de vida. Por quê? O CMV ele é o bico, é a infecção que é mais comum, infecção viral mais comum na criança. Ela acomete 2% da população de crianças. Então, de cada 100 crianças, 2 têm CMV. Então, o que significa isso do ponto de vista prático? Se você pegou uma criança com 22 dias de vida ou mais, não tem garantia de que isso é congênito. Então, para ser congênito, tem que ser o diagnóstico até 21 dias de vida. E o tratamento iniciado até 28 dias de vida. Por quê? Por que tem essa exigência? Por que a gente tem? Porque, primeiro, é 21 dias, o congênito é só, a gente faz o que a gente, depois ele pode ter sido adquirido, e a literatura mostra que o benefício é maior do que o risco apenas nesse período neonatal. Então, o que significa isso? Se essa criança chegar para você, já aconteceu, eu trabalhava no Hospital de Servidores, antes de vir para a UF, 7 meses de vida, criança super grave, vamos fazer o ganciclovir tratar? Não. A literatura mostra que o benefício, ele só
é superior do que o risco nas crianças com sintomatologia grave e até o primeiro mês de vida. Por que a gente é tão criterioso na toxo, na sífilis? Você pensou, você trata, e aqui não. O ganciclovir, ele é tão tóxico como o próprio citomegalovírus. Então, o que significa isso? Às vezes a criança nasceu, está lá clinicamente bem, com o fígado palpado aqui no rebodo, o neurológico está normal, fundoscopia está normal. E aí, se você for fazer a criança sem sintomas, você fizer o ganciclovir, o risco dele causar lesão na medula é maior do que o benefício dele. Então, isso não sou eu, isso é a literatura que fala. Eu tenho que diagnosticar até 3 semanas e começar o tratamento ainda no período neonatal. Ok? Esse tratamento, geralmente, ele é feito hospitalar, é o ganciclovir por 6 semanas, mas, geralmente, você faz isso junto com o especialista. Então, fora do período neonatal, não está indicado o tratamento do citomegalovírus, exceto em quem? No paciente imunodeprimido. Se você tiver uma criança com CMV, fez o diagnóstico depois do período neonatal, mas ela tem AIDS, você vai tratar. Mas o paciente imunocompetente, citomegalovírus, só trato quem eu diagnostiquei até 3 semanas e iniciei o tratamento até 4 semanas. O tratamento ele é feito apenas para os pacientes com sintomatologia grave. O que é isso? Hidrocefalia, calcificações, o que mais? Colestase, acometimento hepático e acometimento medular importante, ok? Então, é só no primeiro mês de vida que a gente faz esse tratamento. Não sei se está atualizada a informação, mas eu ouvi alguma coisa do Ministério da Saúde falando de tratar a grávida com um antiviral para citomegalovírus. A gente tem um valaciclovir, a gente tem uma de administração oral, mas a gente não tem de rotina para todo mundo. Ele reduz a viremia, isso a gente tem, mas ele não tem de rotina para todo mundo, e o ganciclovir que a gente tem, ele é via venosa. E se você faz o ganciclovir oral, a biodisponibilidade dele é apenas 10% a 30%. A doutora me falasse de que se tem no Ministério estabelecido um protocolo para a grávida que se detecte citomegalovírus e tratamento com antiviral. Existe isso? Isso, não. A gente tem medicamento oral que tem no FDA, ele é liberado, mas a gente não tem de amplo uso da população no Brasil até o momento, porque é um medicamento muito caro. A gente não tem, até o momento, de rotina para todo mundo, como a gente tem a espiramicina para toxoplasmose. Tá? Num futuro pode até ter, mas a gente não tem, pelo menos assim, eu não sei se eu estou desatualizada e já está nas farmácias, porque ele é muito mais caro, mas existe, né? Agora, o ganciclovir, a medicação, o ganciclovir oral, ele é de uma biodisponibilidade, que é o que a gente tem na rede pública, a biodisponibilidade dele é muito curta. Bom? Falar alguma coisa? Aqui é o nosso neurologista. É que eu não aguento, né? A Claudete fica só me espetando e eu não aguento. Pois é, eu sinto infecto com a bola é dela, mas se ela me dar uma cutucada aqui, eu tenho que falar um pouquinho. Notem que não, para ficar querida. Não. Eu quero aprender também. Não, isso aqui eu fico até trêmulo tendo parque isso aqui. Vocês notem que a calcificação que ela falou, com toda a propriedade, é uma calcificação subcortical, é uma calcificação em torno do ventrículo, tá vendo? É diferente daquelas calcificações que ela mostrou da toxoplasmose. As calcificações da toxoplasmose é mais difusa, elas podem ser corticais e podem ser subcorticais. Mas essas calcificações mais para dentro do cérebro, que chamam subcorticais, embaixo da córtex, é mais característico do citomegalovírus. Entendeu? A doutora me deu 2 minutos, eu peguei 3. Os últimos 3 crianças que eu recebi de toxo estavam tudo periventricular. Não é porque ela não leu o livro, é porque estava tanta destruição que só sobrou um filete de cérebro. Mas, normalmente, a gente tem mais grosseiro, e aqui o CMV ela é mais fina, periventricular. E outra doença que a gente tem é o herpes. Né? Então, o que a gente... Oi?
a gente tem, para o seu diagnóstico, você pode fazer o PCR na urina, né? O PCR na urina ele tem 98% de sensibilidade, né? E ele é seguro. Você pode fazer em qualquer espécime clínico, né? Você pode fazer o PCR na urina, no sangue, no líquido. Mas na urina, quando a gente tem disponível, a gente faz na urina e ele é confiável, sim. Tá bom? Ele não é disponível de rotina, mas ele é confiável. Bom? E o herpes? O que a gente tem do herpes? Lembra naquele período, no intraparto? 95% da transmissão do herpes. E 5% é no período intraútero. Então, o que a gente vai ter de manifestação de herpes? A gente tem manifestações que não é período neonatal, né? Mas a gente tem lesões, vesículas, né? Lesões, e podem ser lesões disseminadas também. Então, não só em região oral, olha aqui, tá vendo? Então, são crianças, essa criança e essa, elas tinham imunodeficiência também. Mas as lesões de herpes, elas são assim, elas são aquelas vesículas, né? E, olha aqui, essa criança não tinha nem condição de fazer uma punção lombar, porque ela tinha lesão herpética exatamente aqui no local onde a gente faz a punção lombar. Então, ela nem conseguiu fazer o PCR aqui no líquor. Mas, elas têm. E lembrar que 1/3 das crianças com herpes, 1/3, elas não vão ter infecções, não vão ter acometimento cutâneo. Então, às vezes, o que ela vai ter? Voltando aqui a bola para a neurologia. O herpes em criança, o herpes congênito, ela tem o quê? Ela tem tropismo quer falar? Ela tem tropismo ali pela região cortical. Ela tem, então, se você tem a lesão ali no córtex, se você tem a lesão de herpes, acometimento neurológico, você tem acometimento cortical, a criança, às vezes, é uma convulsão reentrante, é uma convulsão, mesmo sem lesão cutânea, a gente pensa também no diagnóstico diferencial de herpes. E aqui é o mesmo raciocínio, né, que a gente faz, a gente pode fazer a sorologia, né, a gente pode fazer o diagnóstico sorológico, mesmo raciocínio, IgM e IgG. Acrescentando, a lesão herpética no cérebro, ela tem um tropismo maior pelo lobo temporal. Isso, perfeito. Então, no adulto, qualquer doente que interne com uma característica licórica que tem um padrão de um líquor viral e com acometimento do lobo temporal, é obrigatório que você comece a ciclovir antes do resultado do PCR. Olhou e viu um doente que tem encefalite e está acometendo o lobo temporal, você não pode deixar de pensar em herpes. Perfeito. E aqui, diferente do ganciclovir, pensou em herpes, aqui a gente trata, ok? 14 a 21 dias de tratamento, dependendo se tem ou não acometimento neurológico. Tem acometimento neurológico, 21 dias. Não tem acometimento neurológico, 14 dias. Essa criança foi tratada por 21 dias. Por quê? Ninguém em sã consciência iria fazer essa punção, porque se ele não tivesse líquor, se não tivesse o vírus no líquor, você faria uma iatrogenia. Então, 14 a 21 dias, dependendo do acometimento. Tem sistema nervoso central, 3 semanas. Ok? Não, você pode ter a microcefalia também, você pode ter a microcefalia, mas só geralmente, naqueles 5% que são, lembra, porque 95% são no periparto. Então, geralmente, são manifestações mais sistêmicas. Às vezes, ele tem hepatosplenomegalia, as lesões cutâneas e a convulsão. Bom? Agora, a gente finalizando, então, o que a gente tem? A gente tem o HIV, né? Então, o HIV, a gente tem três momentos, né? A gente tem 3 momentos de transmissão do HIV, que é via transplacentária. Por isso é que vocês fazem o antirretroviral, né? Vocês fazem o antirretroviral para essa gestante para reduzir a transmissão. O HIV ele é transmitido por sangue e secreções, né? Cerca de 2/3, e por via aleitamento materno. Então, aqui você usa o antirretroviral para prevenir, aqui você faz higienização rápida e precoce para evitar o contato com sangue, e aqui, nessa terceira forma de prevenção, você não faz o aleitamento materno para esse paciente.
Como é que vai ser a manifestação do HIV? Considerando que 2/3 vão ser no período do periparto, a gente vai ter as manifestações no decorrer do primeiro ano de vida. Então, vai ser lá na sua puericultura que você vai identificar essas crianças. O que você vai ver? Linfadenomegalia, hepatomegalia, isso não é no período neonatal, mas é fruto de uma transmissão congênita. Hipertrofia de parótida. Esse garotinho, eu fui interna em 1996, ele é baterista de uma banda de rock lá em Belo Horizonte. Ele está super bem, ele é um sinal linfoproliferativo. Então, o que ele tem? Hipertrofia de parótida. Então, são sinais linfoproliferativos. O que mais que o HIV pode causar nessa criança? Candidíase, não é aquele sapinho na boca comum de toda criança. Então, candidíase que dura aqui, né, por mais de 8 semanas, em crianças acima de 6 meses de idade. Então, é aquela candidíase que você fez na estatina, não melhorou. Nos primeiros 6 meses, a gente não se preocupa, mas tem uma criancinha que chegou para você com 12 meses de idade, tem 3 meses que está tratando candidíase. Opa, essa criança eu vou me preocupar. O Este-síndrome, o que é isso? Síndrome de emaciação é uma imunodeficiência geral. Essa criança ela tem emagrecimento, diarreia, perda de peso. Essa criança, ela pode, a gente teve, não é essa da foto, mas a gente teve na enfermaria uma criança de 6 anos de idade que internou agora desse jeito aqui. Foi feito o diagnóstico, na ocasião, não foi feito o diagnóstico na mãe, essa criança se manifestou agora com 6 anos de idade. Lembrar que o HIV ele é uma imunodeficiência combinada, celular e humoral. Então, o que significa isso? Traduzindo do medicinês para o português. Imunodeficiência celular, ela causa mais fungo e infecção viral. Então, lembra daquele herpes aqui? Esse herpes aqui e esse herpes eram de 2 crianças diferentes com AIDS. Então, o HIV, ele causa imunodeficiência, ok? Então, celular, ele vai ter mais infecção fúngica e viral, e ele causa imunodeficiência humoral. Então, essa criança vai ter mais infecção bacteriana, ou seja, ela vai ter mais infecções do que todas as crianças. Olha aqui, hepatite. A mais comum é hepatite A, B, mas o vírus do HIV ele tem afinidade, tropismo pelo fígado. Então, a criança pode ter hepatite pelo HIV. E herpes zoster, famoso cobreiro, né, que a mãe fala. Então, o herpes zoster, o que acontece? A varicela, assim como a toxoplasmose, ela não vai se curar. O que acontece? Ele fica ali no nervo e, se a criança teve varicela, a prima infecção, depois de 1 ano de idade, o que vai acontecer? Ela só deve esperar ter o zoster depois de 60 anos de idade. Se uma criança teve a catapora ou varicela, que a mãe fala, com 3 anos de idade, e apareceu aqui com herpes, com 2 ou mais dermátomos, quando criança ainda, você tem que pesquisar a imunodeficiência celular. Então, herpes zoster com 2 ou mais dermátomos é sinal de imunodeficiência. A gente deve pesquisar também o HIV. Ok? Então, é muito importante, com, sem ou apesar da manifestação da sua criança, do diagnóstico da mãe, o exame clínico, tem herpes zoster, tem candidíase de repetição, pensa, porque às vezes a criança dá várias dicas para a gente, depois a gente acaba pensando tardiamente. Eu vi uma criança nos servidores, ela tinha tido 10 episódios de pneumonia até os 14 anos de idade. Ela chegou, vindo do Instituto de Cardiologia, ela tinha cianose, ela tinha bronquiectasia, toda cianótica, o pessoal pensou em cor pulmonale, mas, na verdade, ela tinha sequela por causa das infecções de repetição. Quando a gente tirou a camisa dela, a blusa, ela tinha uma baita de uma lesão de zoster. Ela deu 11 dicas de que tinha alguma coisa errada. E ninguém pensou em HIV para essa criança. Então, é muito importante. Tem algum sinal de infecções bacterianas de repetição, fungo ou vírus, lembrar do HIV, que pode ter sido adquirido também por via aleitamento materno. E o último agora é a Zika. Lembra que a gente falou até 2015, a gente não pensava em Zika, a gente pensava só no TORCHES. E aí eu coloquei aqui, repensando o diagnóstico em tempo de Zika. Então, o que significa isso? A Zika ela não veio substituir as outras infecções congênitas, ela não veio substituir, ela veio agregar como um diagnóstico diferencial. Oi, professor, você quer falar alguma coisa?
Jefferson? Ah, desculpa. Então, o que a gente tem? A gente tem, se você está diante, é muito importante você lá na atenção primária de uma gestante com exantema, a gente tem que pensar no diagnóstico das arboviroses, incluindo o diagnóstico diferencial de zika, dengue e chikungunya. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem lá desde 1947, né, em 52 foram descritos aqui os primeiros casos lá na floresta de Zika, na Uganda, e veio em vários locais no mundo, até que em 2015 chegou ao Brasil, a gente teve o quê? Um surto de microcefalia lá em 2015. E o que se observou é que essas crianças com microcefalia, as mães tiveram em comum que elas tiveram dois trimestres antes, elas tinham tido exantema na gestação. Então, desde 2015 é que surgiram, né, esses primeiros casos no Brasil, e a gente teve, de novembro de 2015, 11 de novembro até... Aí foi 15, né, que foi publicado, até 11 de maio de 2017, a gente teve uma emergência de saúde pública de Zika aqui no Brasil. Vocês estão pegando essas crianças lá com vocês, com 7, 9 anos de idade, essas crianças agora estão lá com vocês no ambulatório. Então, foram vários relatos, esse é o primeiro relato que foi descrito de uma europeia, que ela estava no Brasil, no Rio Grande do Norte, ela teve um aborto, foi o primeiro relato aqui em 2016, mostrando o vírus da Zika no cérebro dessa criança. Então, os estudos mostraram, né, as evidências mostraram a presença do vírus da Zika no cérebro dessas crianças, e a gente tem, desde maio de 2017, o protocolo, né, de segmento dessas crianças com infecção pelo vírus da Zika. O que a gente tem? A gente tem um protocolo do Ministério da Saúde, a gente já saiu do período de emergência de saúde pública, mas a Zika ela não zerou de tudo. Tem uma criancinha no ambulatório que ela tem 11 meses de idade, e foi Zika congênita, microcefalia com perímetro cefálico de 25. Então, o que significa isso? A gente não está vendo como a gente teve no período da epidemia de Zika, mas é importante que toda criança, a gente faça avaliação clínica dessas crianças, toda criança é importante, mesmo não tendo tido exantema na gestação, cerca de 25% a 50% das mães com Zika não têm exantema na gestação, mas você precisa fazer aqui o exame clínico adequado. Então, as crianças, a gente sempre precisa medir o perímetro cefálico dessas crianças, e aquelas crianças que ou elas têm microcefalia ao nascimento, ou ela tem pós-natal. O que é o pós-natal? Nesse grupo que a gente acompanhou de 258 mães e bebês, 6 crianças, quem diagnosticou a Zika foi o agente comunitário de saúde, lá na visita domiciliar. Por quê? O perímetro cefálico não é que ele vai diminuir, ele parou de crescer. Então, 6 crianças nossas foram diagnosticadas com Zika por causa da microcefalia pós-natal. O que é isso? Nasceu com perímetro cefálico entre 32 e 34, mas ele não cresceu. Por quê? Porque tinha lesão neurológica. Então, gente, só vocês, com o seu olho, a sua mão e uma fita métrica, a gente pode fazer uma avaliação adequada dessas crianças. Felizmente, não temos muitos casos mais, é muito pouco caso, mas é importante que você pense em caso de microcefalia no seu paciente. Então, a criança, aqui, ó, a criança com síndrome da Zika congênita, essa é a criança, o que a gente vê? A gente vê alteração, contraturas de membros, microcefalia. Essa criancinha aqui nasceu com um perímetro cefálico de 25 centímetros. A mãe não teve exantema na gestação. Essa mãe, ela estava com 19 anos, era o 5º filho, essa criança. Essa criança nasceu lá em São Gonçalo. E essa criança era uma criança com microcefalia. Então, microcefalia não é patognomônico, mas entra no diagnóstico diferencial da infecção pelo vírus da Zika. Olha aqui. A toxo tinha aquela calcificação mais grosseira, o CMV mais fina, a periventricular. Olha a Zika, na junção da substância branca com a substância cinzenta. Olha aqui, a forma que ela tem. O que é diferente também na Zika? Olha aqui. A gente tem, esse parece aquele formato do capacete.
às vezes, essa criança, mais tarde, tem uma tomografia dela, ela também tinha hidrocefalia. Qual que é a diferença da hidrocefalia da toxo para a hidrocefalia da zika? A toxoplasmose, é uma hidrocefalia obstrutiva, lembra? O taquizoíto vem na parada, na saída do líquor ali, o cérebro já está formado, vem a compressão, então faz uma hidrocefalia obstrutiva. Você precisa drenar, colocar derivação. Aqui é uma hidrocefalia que a gente chama de ex-vácuo. O que significa isso? O problema aqui é uma parada na migração neuronal, logo no início da gestação. Então, os dois são hidrocefalia, mas são fisiopatologias, são contextos de formação diferentes, mas tão grave quanto, né? Então, a gente tem as deformações ósseas, deformações neurológicas, que mais? Coloboma, né? Alterações oculares, a gente tem. Isso aqui são crianças nossas do ambulatório, alteração de nervo óptico. Então, a zika, como toxo, CMV, tem alteração auditiva, cerebral e oftalmológica também. Trouxe aqui, para a gente fechar, 3 casos diferentes, né, para mostrar para vocês, não são casos montados, são casos de vida real. Esse primeiro aqui, essa mãe, ela tem aqui, essa mãe de 24 anos, é uma mãe que não teve exantema na gestação, não tem nenhum pré-natal, não era porque a mãe era descuidada, essa mãe tinha um escape de sangramento todo mês, que era fisiológico na família dela, as outras famílias tinham, as outras pessoas. Era uma mãe que trabalhava numa farmácia Tamoio, farmácia aqui em Caraí, ela subia, andava o tempo. Era uma mãe super ativa, esperta, é uma das líderes do movimento dos direitos sociais da criança de zika. Então, não era porque a mãe era descuidada, a criança tinha aquela artrogripose, a criança tinha tanta hipomotilidade que ela não mexia. Então, ela não sentia o movimento da criança. Agora, ela engordou, né? Aí, uma microcefalia com dano neurológico grave, ela tinha 28 centímetros de perímetro. Olha aqui. Olha o cérebro dessa criança. Olha aqui. Essa criança, aqui, ela fez um quadro, um desenvolvimento, ela tinha um percentil acima de 99. No início da epidemia de zika, a gente não conhecia, a gente pensou, poxa, zika deve ter cometido o eixo hipotálamo-hipofisário. Essa criança está fazendo um gigantismo. A gente viu todo o eixo, estava normal. E ela evoluiu assim, depois ela evoluiu com melhora desse ganho de peso, mas nesse início era um quadro bastante grave, a gente não sabia nada de de endocrinológico, ela não tinha alteração, e ela evoluiu bastante grave, porque ela já tinha microcefalia, mesmo a mãe não tendo exantema, ela teve microcefalia. Esse segundo caso, essa mãe, 29 anos, 36 semanas, era uma mãe já infectada pelo HIV e ela tinha 3 co-infecções documentadas. Ela tinha infecção pelo HIV, ela tinha PCR positivo para Zika, aqui ela tinha, e ela tinha também VDRL positivo 1/16. Então, essa criança foi uma perda fetal e, no exame da placenta, ela tinha acometimento pelas 3 infecções. Isso aqui não é montagem, isso aqui significa que protocolo foi feito para a gente pesquisar. Então, mesmo tendo uma infecção, a gente precisa pesquisar. Então, o que a gente chama das co-infecções. Se o seu paciente tem sífilis, a sífilis causa uma placentite, aumenta a permeabilidade, aumenta da placenta, aumenta a transmissão do HIV. O paciente tem HIV, diminui a defesa e pode acometer com as outras infecções. Então, mesmo em tempo de Zika, pesquise as outras infecções. Então, essa mãe não é montagem, é uma mãe de verdade, ela tinha as 3 co-infecções. 2 delas tratáveis. Foi uma perda fetal e a mãe ficou estável, mas foi uma perda e a criança realmente ela tinha acometimento, foi feito estudo do feto, da placenta, ela tinha acometimento grave pela Zika. É aquele outro, esse aqui é a última criança, aquele de 25 centímetros, né, de perímetro cefálico, não teve exantema. Nenhuma aquela segunda mãe com a infectada HIV sífilis, ela teve exantema, mas a primeira e essa aqui não tiveram, 25 centímetros de perímetro cefálico. Olha aqui o cérebro dessa criança, tá vendo? Mesmo com 25 centímetros, ela ainda tinha hidrocefalia. Okay? Esse bebê, olha aqui, é um casal de adolescentes.
No dia aqui, ele estava fazendo 2 meses, a gente se revirou o hospital de cabeça para baixo, conseguimos uma tomografia, um fundo de olho. Naquele dia, não, a gente não pode ir, porque a gente tem que ir para o Bay Market comprar um bolo, porque é aniversário dessa criança. Então, essa mãe nunca aceitou a doença. Então, por que eu estou falando isso? Porque tem muita miséria junto, miséria social. Essa criança foi tomada pelo Conselho Tutelar. Então, assim, desde o início, muito grave. Olha aqui, aquele formato do capacete. E essa hidrocefalia que a gente chama de ex-vácuo. Ok? E esse caso da professora Dolores, a gente fez esse relato. O que é a ideia? A gente deveria pensar em outras infecções congênitas. Por que esse relato de caso está aqui? No pico da epidemia de Zika, essa mãe era uma mãe de um supermercado muito grande aqui em Niterói. Ela trabalhava no açougue desse supermercado. Isso tem a ver por causa da questão epidemiológica. Ela não usava luva para manipular essa carne. E ela teve exantema no primeiro trimestre. Cara de leão, juba de leão, ninguém vai pensar que é o jacaré. Todo mundo pensou em Zika. E aí, PCR não confirmou Zika. E aí, o que a gente viu? Quando essa criança nasce, ela tem uma placenta cheia de pus e uma criança com uma hidrocefalia importante, um quadro neurológico importante, e foi isolado. Foi o único caso, não sei se vocês dois já tiveram, foi o único caso de listéria positivo que eu vi no sangue, porque a gente ouve listéria, mas eu nunca tinha visto cultura positiva. E essa criança que, em plena, por isso que eu coloquei, deveria ser a arbovirose a única hipótese diagnóstica? Não. Então, a gente mostra, dentro do artigo tem o achado da placenta e tudo. Então, em plena epidemia de Zika, foi uma criança... A listéria, ela é mais comum em carne crua, então era uma mãe que manipulava no açougue, ela manipulava a carne, e essa mãe teve o exantema. Então, essa criança nasceu, a placenta totalmente acometida de listéria, a hemocultura cresceu positiva para listéria, ela fez 6 semanas de ampigenta, e essa criança teve alta, grave, hidrocefalia grave, e ela faleceu no Getulinho com uma sepse de foco pulmonar aos 3 meses de idade. Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente deve pensar também no diagnóstico diferencial. Ok? Dúvidas? Esse é o nosso grupo, né? Como é que você chama? O seu nome? Como? Aqui, ó. Aqui, cadê o autismo? Aqui, ó. Lembra aqui, ó. Eu estou falando que você tinha falado lá na questão da rubéola. Aqui também tem alguns estudos mostrando, né? Essa foto, ela é clássica das referências que a gente vê de Zika, mostrando o seguinte, que a microcefalia é apenas a ponta do iceberg. A gente tem distúrbio de aprendizado, a gente está com essas crianças no ambulatório. Elas nasceram em 2016, elas estão agora com 7, 8 anos. Déficit de inteligência e também autismo sendo relatado, né? Alguns estudos mostrando presença de autismo nessas crianças. Dúvidas? Bom, queria agradecer muito novamente a doutora Claudete. Agradecer a vocês, obrigada aí pela oportunidade. Eu lamento, mas até acho que eu vou tentar uma residência lá com ela lá, para ver se eu aprendo. Então eu vou fazer prova de residência lá para ver se ela pega esse coroa aqui para ensinar um pouquinho de que ela sabe. Eu acho que eu aprendo muito com ela e fico muito grato pela presença dela. A coordenação é muito rica e o único presente que eu posso dar a ela é um certificado. Espero que quando você conseguir lá a sua titularidade, avisa a gente, porque tem gente aqui que gosta de tomar chopp, aí a gente combina. Tá certo? Então tá, obrigado a doutora Claudete por ela ter vindo aqui, fico muito grato com ela.